Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 105, estou aqui com Carla Moraes, uma das representantes da APECAM, o qual iremos aqui durante essa próxima hora aqui conversarmos muito sobre a associação. Carla que já esteve aqui em outro momento, mas junto com outras instituições, junto com o médico também, a gente abordou superficialmente a associação e hoje estamos aqui com ela, única e exclusivamente, para falarmos sobre essa associação que é tão bem querida, tão bem quista pela nossa sociedade. Então, e não é só a sociedade de Ijuí, uma sociedade que abrange Ijuí, Santa Maria, Uruguaiana, que mais, cara? E Santa Rosa. É grande, é bem grande. Estamos aqui, esse episódio, antes de mais nada, peço que vocês curtem, deem um like lá no nosso canal, nos ajudem a levantar ele cada vez mais, para a gente poder entregar cada vez mais um trabalho legal, um trabalho cada vez mais bem pensado. Estamos aqui com duas pessoas que são sensacionais no nosso trabalho, que sem eles eu não faria nada, que é a Bruna e o Jonas, que são da UBA Produção, que fazem um trabalho legal, estão muito bem servidos. E num lugar super bacana, esse episódio aqui ele tem um oferecimento da Business Cowork, que é as salas, que é onde a gente está aqui, nosso amigo Paulo Filipim, que tem de aluguel de salas, escritórios privativos, consultórios e clínicas, endereço comercial e fiscal, tudo isso tu pode fazer aqui, entendeu? Aquela história de ter que alugar agora local, pagar IPTU, sei lá o que, esquece. Vem aqui, monta teu negócio, se preocupa em montar o teu negócio, porque sala, tu tem aqui no Moinhos de Vento, sala 1211, fala com o Paulo Filipim, procura nós nas redes sociais ali que a gente faz o costado para vocês aqui, vocês vão estar num baita lugar de primeiro mundo e podendo trabalhar e falar com o mundo que vocês têm no negócio de vocês. Nossos outros apoiadores são Pedreira Paim, grande parceiro, Empório Móveis, Hospital de Clínicas de Juiz, Center Móveis, Franco Persianas, Mundial FM, Shields Beer, Clínica Maristeles Logo, Clínica Maristeles Logo que está tanto em Juí quanto em Cruz Alta. Então nós que temos uma aceitação e uma visualização muito grande em Cruz Alta, Clínica Maristeles Logo, lá em Cruz Alta e aqui em Juí também. HZ Olhar Digital, uma plataforma legal da Dani, minha amiga, minha querida, um abraço para ti, Dani, obrigado pela parceria. Clínica Jorge Sierakoski e Fortimag, do nosso amigo Alcides Werner, que logo eu vou passar o contato dele, tá bem? Estamos aí com esses apoiadores, mais uma vez, curtam o nosso canal, se inscrevam lá, dêem um like para nós, comentem, nos critiquem também, eu acho que as críticas sempre ela é construtiva e para nós isso é fundamental, o contraditório nos serve e nos deixa grande. Então, muito obrigado mais uma vez, espero que vocês gostem do nosso canal e da nossa prosa, que nós estamos aqui a abrir ela. Obrigado, Carla, pelo aceite, obrigado por estar aqui, prazer imenso tê-la, tudo bem? Vamos começar com um aperto de mão. Tudo bem, querida? Quanto à APECAM, quero agradecer o espaço que você nos dá aí para a gente estar podendo levar um pouquinho do nosso trabalho para a sociedade, para a comunidade de Juí região, né? A APECAM, então, ela é uma associação de apoio a pessoas com câncer, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. E hoje nós temos 15 unidades no estado, estamos aí há 20 anos atuando, atendendo pessoas que estão em tratamento oncológico em situação de vulnerabilidade social. E essas 4 cidades que tu citou é a nossa microrregião, né? São 15 unidades divididas por região, né, para coordenação. A nossa coordenação hoje de Juí, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana, ela vem de Santa Maria. E eu faço a supervisão, então, né, do serviço social dessas 4 unidades aqui que tu citaste antes. E essa supervisão se dá porque, vamos lá, a tua micro-região, e Juí é uma micro-região. Nessa micro-região, quantos atendimentos vocês têm? Quantas pessoas vocês atendem aqui? Vocês têm mais ou menos uma base só de Juí? E Juí nós temos, então, hoje em torno de 615 pessoas sendo atendidas, né? Quando nós vamos para Santa Rosa, a gente tem mais de 300 pessoas. Quando a gente vai para Uruguaiana, mais de 300 pessoas. E Santa Maria também, né? E Juí, então, é a maior?
é a maior. Por quê? Pelo número de municípios? Acredito que pelo número de municípios. Hoje a gente tem o Hospital das Clínicas, né? Sim, que é o maior claro. centro de referência oncológico aqui em Ijuí, quando a gente fala de SUS, né? E eu acho que da região, eu acho que do estado, né? Da região, exatamente. Então, o CACOM é o único do estado, se eu não me engano. Agora tu me pegou. Porque eu sei que Santa Maria, o NACOM... Passo Fundo também. O NACOM, Santa Rosa, o NACOM e Uruguaiano, o NACOM, né? Pensando na nossa região aqui, né? Então, o CACOM seria Ijuí. Né? Isso aumenta o número de atendimentos, é óbvio. Exato. Então, o Ijuí hoje, eu acredito que o hospital esteja aí passando de 130 municípios, né? Que são referências para Ijuí. Temos a Unimed também, que é um centro oncológico. Né? E aí pensando que a gente também tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que são atendidas pela Unimed, porque são pessoas que muitas vezes o plano é por conta da empresa que se trabalha, né? Tá, perfeito. E aí pensando nisso, tem pessoas que são atendidas na Unimed que tem também a questão econômica vulnerável, né? Para algumas questões que precisam enfrentar dentro do tratamento, né? Quando a gente fala de suplementação, de estadia, né? Quando eles vêm de outros municípios. E temos ali também o hospital de pesquisa, que é o IOI, né? Que também recebe pessoas do estado todo, né? Então o Ijuí hoje atende um número bem abrangente, assim, de pessoas. E talvez por conta disso, né, nós tenhamos um número maior aí de atendidos. Perfeito, claro, de atendidos. E esse atendimento, Carla, que se dá da APECAM, juntamente com essas pessoas, ele é mais um atendimento alimentar, mais um atendimento de hospedagem? Os hospedados vocês não têm? Temos. Quando a gente fala da unidade de Ijuí, né, todas as unidades da APECAM, as 15 unidades, elas executam o programa de assessoramento, defesa e garantia de direitos, né, que é um programa da política de assistência social, onde o maior objetivo disso é fortalecer esses usuários no enfrentamento do câncer. Né? Mas no fortalecimento desse enfrentamento, a gente também tem o serviço de acolhimento provisório. O serviço de acolhimento provisório que acontece hoje aqui em Ijuí disponibiliza 36 acomodações, né? Então, nós temos na unidade de Ijuí 9 quartos, né? E é onde a gente distribui aí essas 36 acomodações que são para o usuário e para o seu acompanhante. E esses quartos, têm uma sede específica onde que ou vocês subalugam quartos? Nós temos ali na Travessa Alvarenga Peixoto, 47, que é aqui atrás do hospital, né? Na rua de trás aqui do hospital. Então, ali nós temos o atendimento técnico, que é quando a pessoa precisa ir ou é encaminhada para a APECAM, né? Ou ela pensa assim, vou fazer meu tratamento em Ijuí, o que eu preciso lá em Ijuí? Preciso de um lugar para mim ficar durante o tratamento de radioterapia. Essa pessoa também pode vir por busca espontânea. Então, alguém que esteja nos ouvindo hoje aqui, né? Pode estar indo diretamente na APECAM ou fazendo contato. Depois, no finalzinho, a gente pode deixar os números de contato, perfeito, né? Com certeza. E as pessoas podem estar indo na nossa unidade. A partir de que ela vai ser atendida pela nossa recepcionista, né, que vai dizer a documentação que a gente precisa para fazer toda a avaliação. A partir dali vai ir para o assistente social, que vai fazer a avaliação socioeconômica, e depois para o psicólogo também, porque a gente faz esse acompanhamento, né, para essa pessoa que está em tratamento para o seu familiar. Né? Então, nós temos o serviço de acolhimento provisório. Dentro disso, hoje, a gente tem as demandas são para os dois, tanto para o programa quanto para o serviço, né? Porque no programa, quem são as pessoas que acessam, né? Geralmente elas vão porque precisam de algum benefício. O que é o benefício, né? Às vezes elas precisam de uma cesta básica ou da refeição, né? Porque a gente fornece a refeição para quem está acolhido na casa, mas também para aqueles que estão internados no hospital, vão passar o dia ou passam a semana toda aqui fazendo, a pessoa fazendo quimioterapia, né? Que judia muito isso, né? E aí o acompanhante, né? Então, se a pessoa reside aqui em Ijuí, mora em bairros mais distantes, né? Que não tem condição de ir e vir, porque às vezes não tem, né? Não tem o valor para pagar
um aplicativo, o interurbano, porque de repente até teria, mas como a doença ela afeta o todo, né, ela judia também a parte financeira, né? Então, com certeza. Então essa pessoa, em vez de ir para casa, ela vai para a PECAM para fazer sua refeição. Olha, perfeito. Né? Então geralmente eles chegam por busca de um benefício, né? Ou a suplementação também, né? A suplementação justamente quando a pessoa tem início de radioquímio, ela passa pela nutricionista do hospital, ela tem esse serviço à disposição dela ali, né? E aí, se a nutricionista do hospital ou lá da UBS também prescrever algum suplemento alimentar, geralmente eles vão na PECAM. Por quê? Porque a gente fornece de forma imediata, né? E aí... Independente da classe social? Independente, assim. Por quê? Porque dependendo do suplemento, nem tem, né? Na farmácia... ou alguma farmácia, às vezes eles não encontram. Hoje a gente já tem a maioria deles em farmácia, mas a dificuldade às vezes de se achar no meio da doença, né, de ter muitos caminhos a percorrer, faz com que essas pessoas venham até nós, né? Claro que a gente faz avaliação, mas a gente atende a todos que chegarem, nem que seja para uma orientação de onde encontrar o que ela está precisando ou de onde acessar o serviço na rede pública, enfim, do que ela esteja precisando. À medida que ela vem, ela faz o cadastro conosco e aí o assistente social avalia, né, essas pessoas. A real necessidade dela. Isso, porque às vezes ela, que nem eu te disse, ela vem pelo benefício às vezes lá do suplemento, mas aí no atendimento a gente visualiza outras questões, né, que podem ser encaminhadas ou serem auxiliadas ou... a gente poder fazer orientações, né, para que ambas as coisas andem junto, né, para que uma coisa não pare, né, só para que se foque no tratamento, né. Então, essas pessoas vêm, cadastram ali conosco, além do atendimento individual com assistente social que busca a garantia de direito, né, desses usuários, a gente, além desse... atendimento individual, a gente também faz atendimento em grupo. Tá? Então, através do atendimento em grupo, a gente trabalha outras questões também, né? Isso o trabalho também é não só o paciente, mas também o familiar? Exatamente. Então, nesse atendimento de grupo e no individual também, né? Quando a gente fala do de grupo, a gente está falando das oficinas informativas, as oficinas que tem o objetivo de fortalecer a renda familiar, né? Estímulo à renda com oficinas de artesanato, culinária, né? Tem algumas oficinas que elas são na busca da prevenção de outras doenças, né? Então, a gente tem várias atividades ali que são em grupo, né? E quando a gente fala... O grupo, tu dizes, os pacientes em si, em geral? Isso, a gente faz o convite, né? Ou as próprias pessoas que estão na casa, às vezes, no acolhimento. Porque a gente tem espaço para 36, né? Às vezes a gente tá com a casa cheia, às vezes a gente tá com um pouco menos, mas aí a gente reúne 2, 3 vezes na semana para trabalhar, seja com a psicóloga, com assistente social, com voluntários, né? Várias atividades. Perfeito. E quando tu fala no atendimento individual, ele é pro paciente, pro usuário, né? Quando a gente fala usuário, eles são usuários do serviço que a PECAM oferta, né? Então, ele é voltado para o usuário, mas às vezes quem está mais com dificuldade de enfrentar aquele momento ali é o acompanhante. Que às vezes é o familiar, o amigo, o vizinho. Claro, né? Porque na maioria das vezes, ou sempre, na totalidade, a vida não para. Não para. E as coisas continuam, e as contas estão ali, e tu tem que ter, e o paciente, ele tem que estar num ambiente saudável para ele tentar ser melhorado da melhor forma possível e aguentar o tirão, mas principalmente aquela pessoa que está acompanhando ela ali tem que ter uma saúde mental muito forte. Exatamente. E aí eu imagino que a associação... Isso, aí a gente disponibiliza o atendimento psicológico, né? Ótimo. E também o social, né? Que é para ambos, né? Em conjunto, ressignificar esse momento, trazer estratégias de enfrentamento também para essas famílias, né? E quando a gente pensa no econômico, né? Que tu trazia antes, às vezes a pessoa que está em tratamento é a pessoa que gerava a renda familiar. É o arrimo da família. Isso.
E aí é uma pessoa que nunca assinou uma carteira, né, que trabalhou de forma informal, né? Então a gente entra ali para condicionar uma melhora de vida, né, para essa família. E antes até da gente começar aqui, a gente conversava sobre famílias que precisam de cesta básica, né? Isso. Inclusive de Juí, né? Perfeito. Então, por que a PECAM disponibiliza a cesta básica? Da mesma forma que a gente disponibiliza o suplemento alimentar, até que essa pessoa vá na Secretaria de Saúde, consiga fazer o encaminhamento e acesso, né? Quando a gente pensa no suplemento, ele demora aí 20 dias pós encaminhamento, prazo mínimo, 15, 20 dias para ele ter acesso. Ele não pode ficar sem, então a gente fornece de forma imediata. Da mesma forma a cesta básica, né? O que acontece? Tem várias pessoas que elas só vão se dar conta que precisam acessar o serviço público quando chegam nessa situação. Aí né? tem um tempo de espera. Isso, elas nunca fizeram um cadastro único, né? Nunca foram numa secretaria de assistência social. E agora elas precisam ir. Então, até que elas consigam acessar esse serviço lá, também a gente já fornece de forma imediata para eles ali. Né? Então, a gente vem como um aporte, né, do Sistema Único de Assistência Social, para atender de forma imediata essas pessoas. E como que a PECAM, porque tudo isso a gente fala de um valor que é vultuoso no final do mês. Não, imagina tu atendendo 600 pessoas em Juí, 300 em Santa Rosa, 300 em Uruguaiana, mais tantos em Santa Maria. Isso gera um custo. Vocês conseguem se manter única e exclusivamente com doações? Então, a PECAM, a gente tem essas 15 unidades divididas por região, né? Cada unidade dessas 15 tem um setor de captação de recursos que é responsável por ela. Quando a gente pensa na nossa região, a gente tem um setor que fica na cidade de Santa Maria, né? Ali nós temos vários colegas, em torno de 20 mais ou menos, que fazem contato com a região dessas unidades, né? Cidades próximas, né? Quando a gente pensa em Juí, a gente tem contribuintes de mais de quase 50 cidades. Nós tínhamos 47, eu acredito que hoje umas 50 cidades, né? Do entorno aqui de Juí que contribuem para a PECAM. Então, o que esse setor faz? Todos os dias faz contato com pessoas e as pessoas, aí elas têm que concordar em doar ou não, né? À medida que a gente faz o contato. Então, são pessoas que doam 10, 15, 20, mensais 30, mensal ou esporadicamente, né? Tem pessoas que dizem, eu vou doar hoje R$100, mas daí me liga daqui 3 meses. A gente anota lá, depois a gente volta a ligar, né? Assim como tem pessoas que dizem, eu vou doar tal valor todos os meses para a PECAM, né? Então, hoje a gente diz que mais ou menos 90% do recurso para manter o nosso trabalho, ele vem das doações. E os outros 10? E aí os outros 10 são através dos editais públicos, né? Edital, por exemplo, da 2ª vara, da 1ª vara, Ministério Público do Trabalho, edital do Sicredi, aqui em Juí nós temos, né? Temos o Sicredi, basicamente nas 4 unidades que nós temos hoje aqui da nossa região tem. E editais que vão surgindo. Agora a gente está com o edital do Conselho do Idoso, né, daqui de Juí, então a gente já está projetando aí algo para lançar lá. Então a gente busca nesses editais se enquadrar neles, né, no objetivo de melhor atender os nossos usuários. Através dos editais a gente tem bens permanentes, a gente consegue equipar as unidades com carros, né? A gente tem um carro hoje... temos 2 em Juí, mas a gente divide com Santa Rosa, que não tem carro ainda, né? Não tem nenhum carro. E as outras unidades também através dos editais. E ações, né? Que aquelas que botam o pé literalmente na rua. Isso aí. Tem a arrecadação em mercado que a gente faz, né? Tem rifas, né? Até a gente estava falando de uma rifa que posteriormente a gente pode estar lançando aqui, né? Temos pizzas, a gente teve um jantar das sopas agora, faz poucos dias. 2 semanas, eu acho. Isso. Como é que foram bem? Fomos bem, graças a Deus. Né? E aí são ações que a gente faz no desenvolver do ano, aí, no decorrer do ano. A gente vende camisetas, as camisetas da PECAM. Até a gente podia estar com alguma aqui, né? Exato, eu pensei em trazer e acabei me esquecendo de trazer.
Mas aí seria mais ou menos isso que a gente tem. A gente tem os artesanatos que a gente faz lá nas oficinas também. E tudo por pessoas que já passaram ou estão passando. Isso, os artesanatos são as pessoas que estão em tratamento oncológico, que estão ali na casa, né? Então, o objetivo das oficinas é sempre trazer eles para criatividade, para atividades diferentes, né? E a gente vende os artesanatos para comprar materiais para seguir as oficinas, né? Que legal. Então, através contínuo. Exato. E tem o programa Tampinha Legal também, que a gente se inclui, né? Tampinha. Que qualquer pessoa aí pode fazer parte, que é guardar tampinhas na sua casa e levar até a PECAM. A anilha também da latinha de os lacrezinhos também. Os lacrezinhos isso também. Sabe que agora tu comentou e eu me lembrei de uma prosa que eu tive com um grande amigo, o Cátia Lucângelo, até deixo um abraço para ele. Inclusive a gente pode ver algumas coisas com ele. Ele é o presidente nacional da Associação Brasileira das Latas de Alumínio. E a gente conversando num dado momento sobre esse valor que coloca, que é disponibilizado, né, dos lacres, que na verdade toda lata tem um valor econômico. Mas claro que inventaram do lacrezinho porque é mais fácil tu guardar, mas tu guardar a lata inteira, ela também vai ter o mesmo valor. E foi bom lembrar disso, porque eu vou entrar em contato com ele amanhã para ver o que a gente pode trazer de benefício para a associação. Não é nada prometido, não é uma promessa, mas é algo que a gente pode, uma possibilidade que a gente pode, né, trazer em benefício para a associação, que é tão benquista, tanto é que o Jantar da Sopa, ele já está em que ano? A gente está na terceira edição. Ano que vem a gente vai para a quarta edição do Jantar das Sopas, né? Foi algo assim que surgiu, né? Como que surgiu do nada? A gente estava numa viagem com uma colega e a gente pensou numa ação, algo que fosse diferente, né? Também, porque quando a gente pensa numa ação, a gente sempre pensa algo que possa acolher a comunidade, né? Algo que a comunidade venha gostar e venha se inserir. E aí nós pensamos, esse ano vamos fazer o jantar, mas não era nem pensando em ter outras edições, né? E aí as pessoas começaram a nos procurar, quando que vai ser o jantar? Qual a data do jantar esse ano, né? Então a gente fizemos o segundo pensando, vamos só fazer o segundo, mas já pediram o terceiro e já estão pedindo o quarto, né? Então, estamos no quarto agora. A gente vai pro quarto ano que vem, né? A gente então, termina e já projeta. Isso, a gente termina e já projeta o próximo, né? Que bom, que maravilha. Isso é gratificante, né? Porque eu imagino, eu fui num jantar, num dos 3 anos eu fui num. Tu vê muitas pessoas que já tiveram, que tiveram com esse problema e que de certa forma venceram. Né? Então é gratificante tu ver pessoas lá dentro no jantar vencedoras. E não necessariamente aquelas pessoas que não conseguiram vencer, os familiares. Eu faço parte de um grupo que, em tese, perdeu para o câncer. Minha mãe acabou sendo acometida, faleceu, mas ficou ensinamentos e fica como é que eu posso dizer, não é uma gratidão, mas é um olhar especial para essa doença tão maligna que assola tantas famílias, mas que merece um cuidado e uma atenção excepcional para pessoas que fazem dessas associações um trabalho voluntário brilhante. Então, quando tu me disseste assim, que bom que vamos lá, eu disse, a hora que vocês quiserem vai estar aberto aqui para vocês. Primeiro porque eu faço parte desse grupo, de certa forma. E segundo, que o trabalho é brilhante. Quando se tem um trabalho brilhante como esse aí que vocês fazem, está sempre à disposição aqui o canal para vocês. Obrigada, Jandir. Quando tu traz que o câncer, sim, ele é uma doença maligna, né? Que até poucos anos atrás aí era taxado como uma sentença de morte, né? Hoje não é mais, né? Hoje a gente tem, a medicina, ela tá bem evoluída, né? A gente faz um trabalho de prevenção, levando palestras, atividades, né, gratuitas, escolas, empresas, enfim, sempre buscando que as pessoas previnam, olhem para si, né, se cuidem, e quanto mais cedo o diagnóstico, mais possibilidade de vida, né, de cura, aliás. Mas, que nem tu diz, né, não é sempre que a gente, no jantar, assim como tu traz, em outras atividades e ações, a gente tem muito depoimento de pessoas que venceram o câncer, né?
Sim. Mas a gente também tem familiares que perderam, né, as pessoas ali no tratamento oncológico. Mas é isso que tu traz, assim, sempre tem algo bom né, que é o aprendizado, é a convivência com outras pessoas, né? A APECAM hoje, ela é uma entidade que proporciona essa convivência, né? Então, as pessoas que vêm, que saem das suas cidades, a gente sempre recebe eles e conversa, que a gente sabe que é difícil naquele primeiro momento, o impacto, né? Vou ter que fazer químio, rádio, vou ter que sair da minha cidade, ficar num local que eu não conheço, com pessoas diferentes, debilitado às vezes, e nunca saí da minha casa, moro lá no interior, sempre lá na minha casinha, enfim, agora eu vou ter que enfrentar tudo isso. Mas à medida que eles começam a conviver com outras pessoas, isso vai se tornando um espaço terapêutico para eles, né? Com certeza, com certeza. E mesmo que nesse decorrer alguns familiares percam alguém da sua família, eles conseguem também ter um outro olhar para a vida, né? Para a sociedade, para as pessoas, para si mesmo, para a família, né? Claro que a gente não torce que isso aconteça para as pessoas, para que elas tenham talvez um despertar ou um olhar diferente, mas se tu tá vivendo isso, ou se tu viveu, use isso da melhor forma possível. Exatamente. Dentro desse universo louco que tu tá vivendo, né? Porque não é uma coisa bacana, não é uma coisa difícil. Como tu falaste, a prevenção é fundamental, mas eu tô vivendo isso, como que eu vou achar possibilidades? E aí entra a religião, entra a atividade física, entra tu te olhar melhor de alguma forma, por causa que muitas vezes esse câncer ele pode ter uma origem familiar. Então, daqui a pouco eu perdi uma pessoa, será que não é hora de eu começar a olhar para mim um pouco diferente? A mãe veio a falecer de um câncer de pulmão, que já estava com uma metástase para o cérebro e fumou 40 anos. Não foi de graça que veio isso. Então, eu fumei também um tempo da minha vida. Isso serve de motivação para, peraí, eu vou começar a olhar diferente para minha vida, um pouco mais. Isso todas as pessoas deveriam fazer. Óbvio que não é fácil, né, Carla? Primeiro tu tá no meio desse furacão. Depois, com a perca da pessoa, tu não tem mais essa pessoa, mas daí tu tem que completar esse vazio, de alguma forma ou de outra. E ao mesmo tempo ser forte o bastante para te retomar algumas coisas que tu tinha deixado de lado. E o Robledo, Dr. Robledo, que estava alguns dias atrás, em função do Julho Verde. Junho Verde. Julho Verde. Julho Verde, que era do câncer de cabeça e pescoço. Ele, num dado momento, ele falou, e com toda a certeza e a sabedoria dele, que o câncer, na maioria das vezes, começa numa célula minúscula. E se torna... mas como é que eu vou ver isso? Não, muitas vezes ele não dá sinal. Mas aí vai do teu tratamento mensal, semestral, que tu dê uma olhada para ti, faça o check-up, né, para que as coisas possam, que tu, se vier a ter, né, tu tenha mais tempo para fazer a prevenção. Tenha diagnosticado antes, né? E aí entra a APECAM no momento, bom, não tem o que fazer, tô com câncer, tô lá, venho lá do interior de Joia, e como é que eu faço para vir aqui? Eu venho aqui, muitas vezes, com o carro da saúde, me deixam aqui no CACOM, eu fico o dia inteiro, às vezes tem um familiar, mas não gosta de atrapalhar, de incomodar, tá todo mundo numa vida corrida. Como é que faz aí, Carla, se não tem uma APECAM da vida que dá esse auxílio, dá essa assessoria, muitas vezes acolhe a pessoa para ficar o dia inteiro, porque tu faz um tratamento da químio, principalmente da químio, que é mais judiado, assim, né, que judia mais, né? Tu sai extremamente debilitado. E aí entra a APECAM. Exatamente. Como eu te disse, assim, nós temos 36 quartos, acomodações, temos 9 quartos e 36 acomodações, né? À medida que as pessoas precisam para o pernoite, a gente acomoda, né? Mas tem pessoas, como tu disseste, que moram até em municípios aqui pertinho,
né, Augusto Pestana, Sim. Joia, né, que é perto aqui do nosso município. Só que a Secretaria de Saúde traz de manhã Exato. e pega à tarde, por quê? Porque não é só aquela pessoa que vem para o serviço da oncologia, né, vem para hemodiálise, para coração, Sim. Instituto Coração Sim. e outras patologias, né? E aí, então, precisa passar o dia. Né? Então, o que a gente deixa a nossa casa à disposição? As pessoas têm ali, além das acomodações, que é os quartos, a gente tem as salas de convivência, que são grandes, né? Ali as pessoas podem ficar... Sentar... Descansa, senta. A gente deixa ali livros para ler, tem a sala da TV, né? Que as pessoas podem assistirem, podem ir lá fazer seu chimarrão, a gente traz o chimarrão junto, né? Já tem um ar diferente. Já tem um ar diferente, né? Apesar de que quando a gente fala de Júlio Verde, chimarrão, aí a gente tem uma certa questão, né? Claro. Mas a gente faz lá também, não aquece muita água, né? A gente faz os cuidados necessários. Esôfago, né? Exatamente. Então, mas é um local que as pessoas podem, tipo, sair da rotina do hospital, né? Ou daquilo que é cansativo, ficar às vezes na frente do hospital ali sentado o dia inteiro, né? Sim. Aguardando. Exato. Então, e isso, às vezes, o pensar nisso, né? Tem que ir pra Gima ficar o dia inteiro lá na frente do hospital. Não, eu vou na Pecan, descanso, depois o motorista passa lá e me pega, né? Então... Eu acho que nesse sentido a PECA vem aí para trazer uma certa estabilidade nesse turbilhão de coisas, né? Que é a notícia do câncer. E Carla, quanto tempo tu estás à frente da associação aqui nessa posição que tu te encontras? De supervisora eu tô desde 2018. Nossa, né? tempo. Eu já trabalhava antes como assistente social. Então, na supervisão desde 2018. E a equipe são compostas de quantos aqui em Juí? Nós temos aqui em Juí 16 pessoas. 16 pessoas. A gente tem 2 assistentes sociais, psicóloga. Falando da equipe técnica, claro. Né? Nós temos o coordenador, aí temos 2 auxiliares administrativos, tem a recepcionista, tem a pessoa da limpeza, né? A nossa auxiliar de limpeza. Temos 2 cozinheiras. Temos 2 cuidadoras, né? Porque aí na parte da noite quem fica são as cuidadoras. Então nós temos uma cuidadora que chega às 17, faz a janta, fica até meia-noite, e depois da meia-noite até às 7 da manhã. Nesse período que tu te encontras à frente, digamos, da associação, tu notou um avanço maior da doença, do câncer, ou menor, ou uma classe de idade menor a idade ou maior? Olha, o que eu vou te dizer? No período, né, desse período aí que eu trabalho com pessoas que estão em tratamento oncológico, eu posso dizer que nós, quanto a PECA, atendemos mais pessoas. Mais? Né? Isso. Aumentou. E eu acredito que tenha aumentado, assim, o índice de pessoas em tratamento de câncer, né? Mas isso também vem ao fato do próprio trabalho, né, que o Sistema Único de Saúde faz. De testes Isso, das campanhas preventivas, né? Perfeito. E que hoje empresas, escolas, comunidades se inserem nas campanhas, né? Que o próprio SUS traz. Claro. Né? Hoje, quando a gente fala aqui das campanhas maiores, que é Outubro Rosa e Novembro Azul, né? O próprio Sistema de Saúde aqui de Juí disponibiliza horários, né? Horários estendidos para atender a comunidade. Sim. Então, eu acho que a prevenção também faz isso. O trabalho de prevenção faz com que haja mais casos, né? Porque as pessoas vêm, claro. Né? As pessoas vêm procurar mais para fazer seus exames, né? Sim. Mas também eu acredito que a incidência de cura ela também tem aumentado, sim. Né? Porque as pessoas têm vindo antes, né, para o tratamento. Claro. Embora ainda tenha muitos diagnósticos tardios, né? Ou já numa fase estágio já mais complicado que não da doença. Sim, porque realmente. A Prefeitura de Juí, ela é uma parceira da PECA? Como que ela atua? A Prefeitura de Juí hoje, a gente diz que a gente tem uma parceria informal no sentido de a gente tem um bom vínculo com a rede de proteção, né, social do município, seja de saúde, seja de assistência, de habitação, né, outras secretarias de Juí, que encaminham seus atendidos para nós, né, assim como quando a gente visualiza algo que poderia
essas pessoas estarem sendo atendidas em algum programa ou serviço do município, a gente também faz os devidos encaminhamentos. Então, a gente sim trabalha em conjunto, nós temos a nossa inscrição hoje no Conselho Municipal de Assistência e também no Conselho Municipal do Idoso. Ah, nos dois. Isso. Perfeito. Carla, nesse período, digamos assim, nesse período eu também acabo me jogando para trás, que parece que eu tô em casa. E aí o Jonas me puxa a orelha. Nesse período todo, Carla, que vocês andam, a equipe sempre se manteve nesse número de 16 pessoas? Não. A gente sempre teve bem menos. A gente já teve um assistente social apenas, psicologia com carga horária menor, cozinheira a gente tinha uma, né? Conforme o trabalho foi crescendo. E o número hoje está no número ideal? Vou te dizer que a gente se aperta bastante, né? A gente tem a questão dos voluntários, né? Nós temos voluntários que nos ajudam. Como é que faz para se tornar voluntário hoje em dia? É só chegar lá e tá dentro? Na PECã, o que a gente faz? A gente pede para que as pessoas vão até a unidade e conheçam o nosso trabalho. Sim. Né? Porque às vezes... Tem que ter um pouco de aptidão também. Isso, vou fazer um trabalho na PECã. Sim. Né? Mas o que essa pessoa quer fazer na PECã, dentro do que a gente desenvolve? Então, o ideal é que a pessoa vá, conheça o nosso trabalho e depois a gente marca um atendimento com a assistente social e com a psicóloga, uma conversa, né? Para a gente poder organizar esse trabalho voluntário dessa pessoa. O que seria o trabalho voluntário? O que hoje a casa oferece do voluntariado? O que hoje o voluntariado faz na casa? Hoje, trazendo um pouquinho sobre o trabalho voluntário, quando a gente fala na questão legal do voluntário, né? Isso, mas questão legal. Isso, esse mês até de agosto é o mês do voluntariado, né? No dia 27 ou 28, agora não lembro bem certinho, mas é o dia que a gente comemora, né, o dia do voluntário. O voluntário, então, é aquela pessoa que doa seu tempo, né, para desenvolver... Que é o mais precioso Que é o mais precioso, né? Então, que doa seu tempo em prol da comunidade, de um bem-estar, né, de algum equipamento ou setor da comunidade. Então, hoje, na PECã, nós temos voluntárias que trabalham lá na PECã, que vão uma vez, 2 por semana, vão lá organizar nosso espaço do brechó, que também é uma fonte de recurso, né, da PECã. Sim. Então vão lá organizar as doações que chegam, separar, né, aquilo que a gente consegue usar, aquilo que é para doação, aquilo que vai para o brechó, separar e organizar nosso espaço. Temos voluntárias que vão lá e fazem pães, fazem cucas, né, que deixam lá na PECã. A gente tem voluntários... Inclusive, de Jó, eu sei que tem a Cecília. Isso. Um abraço a Cecília, que perdeu o Polaquinho, nosso amigo, perdeu um câncer de pulmão. Eu sei que eles fazem cucas, né? Isso, elas fazem na casa delas, se reúnem lá, né, com a comunidade, fazem e trazem para a PECã. Isso. E aí tem outras pessoas também que já é bem atuante, né? Eles fazem, volta e meia, as gurias se organizam lá e estão chegando lá com cucas e pães. E aí também aqui em Gi nós temos as voluntárias que fazem em casa e trazem pra gente também. Tudo. Isso, Então, e acolhe os usuários, né? Porque quando a gente acolhe? Não, eu digo, essas doações acolhem. Porque perfeito. Quando eles têm um pãozinho caseiro, uma bolachinha caseira, então eles se sentem mais em casa, né? Claro. E tem voluntários também que vão lá para dar oficinas, tem voluntários que fazem artesanato em casa, levam para PECã para disponibilizar. Então, resumindo, se tu não sabe fazer pão, se tu não sabe fazer uma oficina de nada, não quer dizer que tu não possa ir. Exato. De repente, tu te encaixa em algumas coisas lá que tu possa... E dentro das suas profissões. Exato, também. E dentro dessas profissões, né? Hoje até a gente está sem, né? Mas a gente tem a necessidade de voluntários na questão da fisioterapia, para fazer algumas atividades laborais com os usuários também, né? Então, educador físico, o que faltaria hoje? Daí tu olha para a câmera aqui e tu fala, então, pressa aqui, ó. Pressa, tá bem. Então, o que faltaria hoje de voluntários, o cara que está em casa, a guria que está em casa, o que eu posso ajudar hoje? Ponto, fala, cara. Então, hoje a gente tem a necessidade, sim, de profissionais para essas áreas mais laborais, né? Seja na fisioterapia, a gente tem... o reiki também a gente está sem profissional, ótimo. Né? E outras terapias complementares, né? Que alguém trabalhe e que queira disponibilizar um pouquinho do seu tempo lá junto com a PECã vai ser bem acolhido, né? E com certeza o retorno
sempre é muito maior, Claro, né, para com quem certeza. faz, do que para quem recebe. Deus, né? Exatamente. Aproveitando então o corte, o que hoje a casa precisaria de donativos? Já aproveitando para a gente colocar junto no corte. Exato, então, pensando em donativos, né? Hoje a PECAM, ela oferta aí mais de 150 refeições por dia, Olha. né? Então, alimentos, a gente está sempre precisando. Leite, né? Uma coisa que a gente precisa bastante, porque a gente oferece o leite, a gente usa no café da manhã, usa no lanche da tarde, às vezes no jantar, porque tem alguns usuários que dependem dessa alimentação mais líquida, mais pastosa, né? Então, a gente está sempre com necessidade de alimentos. Perfeito. Então, Leite, o que mais? leite, bolacha, alimento café, não perecível, arroz, feijão, açúcar, óleo, massa. Um salzinho também. Um sal também, né? E também, assim, produtos perecíveis, quando a gente pensa, Ijuí tem muitos agricultores, né? Vou levar uma salada, vou levar um legume, né, para PECAM, então a gente recebe também frutas da época, né, que o pessoal Mas se tu tiveres o bem mais precioso que tu tens, que é o teu tempo, vai lá que a Carla certamente vai achar um lugar especial para te ajudar de alguma forma ou de outra essas pessoas que tanto precisam da gente. É isso? Com certeza. E fazer o bem, o retorno é imensurável, né? Porque é a diferença que a gente faz na sociedade. Fazer o bem sem olhar a quem. Já ouvi muito isso aí na política. Fazer o bem sem olhar a quem, mas na hora da eleição vai lá e perde um votinho. Aí não, aqui não. Aqui é fazer o bem sem olhar a quem. Porque aqui não vão te pedir depois nada em troca. Exato. E a gente sempre diz que tem a prevenção primária, né? Quando é aquela que a gente vai lá para prevenir quando a gente não tem, né, nem sonha com nenhum diagnóstico, mas eu vou lá porque eu quero fazer meus exames e ver como eu estou, né? A secundária já é quando a gente precisa, né? Já está com alguns sintomas, né? A gente vai lá para buscar, mas tem a terciária que é quando a pessoa já está no tratamento, né? E aí tem uma diferença das pessoas. A pessoa primária, a secundária e a terciária, o estado que ela chega. Exatamente, então. Não o estágio físico, mas emocional, eu digo. Exato, né? Porque já está com o diagnóstico, né? E quando a gente fala de APECAM, seja o funcionário que trabalha lá conosco, nós que trabalhamos remuneradamente, a gente sempre faz além, né, do que é na nossa função, porque a gente está lá porque a própria política de assistência ela norteia nós dentro daquilo que a gente faz, programa e serviço. Então, tem a gente diz a NOB-SUAS, né, que são as normas de operação básica dessa política de assistência. Ela diz que, para mim executar o programa, executar esse serviço, eu tenho que ter um mínimo de profissionais, eles têm que ser remunerados, né? Certo. Porque o segmento de atendimento, ele consegue atingir o objetivo que se propõe a atingir. Mas quando a gente fala do voluntário e também daquilo que a gente faz além, né, para essas pessoas, a gente está lá trabalhando muito na prevenção terciária, né, que é prevenir os sintomas de tudo, todos os sintomas que acarreta a doença. Que é a dor, né, que é o sentimento de vir para Ijuí e eu não tenho onde ficar, né, que é o que eu vou fazer o dia inteiro lá, né? Eu nunca parei para nada e agora eu tenho que ficar lá parado, né? E aí eu convido os voluntários, né, que estão lá, para que a gente junto consiga nessa corrente aí fazer com que essa pessoa tenha o mínimo desses sintomas, né? Que quando a gente fala sintomas, não é só dor, mas no geral, né? A dor física, mas tem a trazendo uma melhor condição de vida, né, para essas pessoas. Sim. Então, nosso trabalho ele é muito aberto para receber os voluntários, né? Que bom, olha aí. Então, certamente vai brotar voluntário. Inclusive eu devo ir um pouco também fazer. Vai ser bem-vindo. Com certeza, com certeza. Vai ser bem-vindo. Sabes que a doença, o voluntariado, ele é fundamental nessa hora, porque por mais que a gente saiba que não é quando tu dizes que a gente está no momento hoje que o câncer, o estudo do câncer evoluiu e daí daqui a pouco a gente já tem uma sobrevida maior, né? Mas tem muitos casos que a gente sabe que não tem volta. E eu falo por mim,
E eu imagino, até hoje eu imagino, óbvio que eu não vou saber nunca isso, talvez se um dia, Deus o livre, mas tivesse essa doença, mas a pessoa que ela tá com a doença, ela, de certa forma, ela sabe em que pé tá isso, no inconsciente dela. E aí alguma coisa espiritual, que eu não vou entrar nesse assunto porque não é agora, não é contigo, seria com outra religião. Até tenho uma série que eu estou criando disso só para falar sobre religiões, não para debater uma com a outra, criar atrito, não, é para saber as formas que cada uma leva a Deus. Então cada um tem um jeito. Mas também tem a gente está com nossas faculdades mentais ok, tá tudo certo, mas a gente está convivendo com essa doença e a gente sabe o veredito dela. Uma semana antes, 2 semanas antes, eu já sabia que não tinha mais o que fazer. E quantas pessoas se preocupam com essa pessoa que está ali com o psicológico dela? Eu estou falando de mim, mas tem uma centena de pessoas que também muitas vezes recebem isso, já está falando com o médico já se abre mais para ti, já te dá a real diferente do que falaria para o paciente, e tu tem que aguentar no osso do peito, porque tu tem que passar pro paciente que está ali, ou seja, ele teu familiar, um estado mental sólido, né, para que essa pessoa não se compadeça também. E aí entra uma APECAM também, muitas vezes não lidando, porque muitas vezes as pessoas pensam, a APECAM vai lidar com a pessoa que está doente, ponto. Não, exatamente isso. Dá uma estrutura e talvez até um ombro amigo para as pessoas desabafarem e conversarem um pouco sobre uma dor que estão sentindo, que não é uma dor física neles, mas é uma dor talvez que é pior ainda, porque é uma dor que não tem remédio, uma dor do sentimento, da alma, que aquilo vai ter secando por dentro. E se tu não tem um acompanhamento psicológico ou de alguma associação, ou de pessoas que passaram por isso de alguma forma, fica difícil, né, Carla? É bem complicado, né? Às vezes a gente consegue visualizar, assim, nos atendimentos, como que essa família está no enfrentamento do câncer, né? Às vezes a pessoa que, por mais que tu diga, né, a gente não passa total verdade, às vezes, para a pessoa que está no tratamento, que está ali já num cuidado que é o final, né? Mas a pessoa, geralmente, ela sabe, né? Então, o que a gente sempre busca é acolher, né, o estado do cuidador, né, e dar um melhor direcionamento para enfrentamento disso, para que essa partida ela seja mais suave, para que essa família enfrente isso de uma forma mais suave, né? Então, para isso a gente tem o acompanhamento da nossa psicóloga, tem dos assistentes sociais, ali às vezes a gente em conjunto chama, né, familiar para a gente conversar, tanto no início quanto no fim, né, do tratamento, da própria doença, né, porque às vezes a pessoa tá vencendo o câncer, mas saindo com algumas limitações, perfeito. E aí a gente também precisa trabalhar tanto com essa pessoa quanto com o seu familiar, né? Porque muda completamente. Muda completamente, né? Então, e várias coisas que vão ocorrendo durante o tratamento, precisa acompanhamento para ambos, Carla, né? E quem vence isso ou quem perde essa luta, mas fica o familiar, eu imagino que cria-se um laço muito grande com a associação. Vocês criam um laço com as pessoas que por ali passaram, os familiares. Exato, nós temos pessoas que venceram o câncer, né, que vêm até hoje nos visitar, que quando vêm a Ijuí passam lá pela APECAM, ou mandam mensagem de Natal, Ano Novo, mandam uma mensagem lá no nosso WhatsApp, né, assim como os familiares daqueles que também não venceram a doença em si, né, a gente sempre diz que talvez não venceu a doença em si, mas venceu tantas outras coisas naquele momento ali, né, e que ficam também sendo nossos apoiadores, pessoas que levam o nosso trabalho para outras pessoas que precisam, que se tornam nossos voluntários, contribuintes, né? Sim. Então esse caminho da gratidão aí ele é bem, bem grande, assim, né? Tanto da parte deles para conosco, quanto da gente para com eles, né? Que eu sempre digo que a gente também é grato por poder cuidar de pessoas, né? Exatamente, porque isso não é para todo mundo, e às vezes tu conseguir girar a máquina econômica tua fazendo um bem maravilhoso, né? Tu ajudando, auxiliando.
Porque cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Diferente, não adianta eu sentar de noite e vou olhar, vou montar o dia. Tu pode montar de uma viagem, disso, aquilo. Mas a tua realidade, o que tu vai encontrar lá, é só contigo e cada dia deve mudar, né? Cada dia muda. Eu digo que as pessoas que vêm trabalhar na APK, a gente tem isso como uma missão, assim, atender aquelas pessoas, né? E quando está faltando algo, começa a querer faltar algo, a gente se mobiliza e vai todo mundo atrás, né? E não se torna pesado, né? Pra gente, assim, porque a gente ama o que a gente faz, né? E eu sempre digo que Deus tem cuidado da gente, assim, não tem nos faltado nada. Quando está faltando, surge alguém, assim, né? No nosso caminho para nos abençoar, nos então, trazer o que a gente vamos deixar precisa. aqui já agora falando e eu pensando. Quando tiver alguma campanha de algo que vocês precisarem, vocês nos passem e o Jonas vai providenciar um cardzinho, um cortezinho pra gente divulgar. Claro. Fora do nosso habitué que a gente faz, então, dos nossos cortes, estamos abrindo essa brecha aqui para a associação, que é importantíssima, e eu tenho certeza que o Jonas vai ser um parceiro nosso da UBA aí, pra gente fazer isso e divulgar o que vocês estão precisando, seja 1 litro de leite, seja voluntários, seja o que for. Vocês mandam uma mensagem para nós aqui e a gente vai produzir esse material gratuitamente, vamos fazer rodar isso aí, o que for, o que puder a gente fazer, a gente vai estar sempre à disposição de vocês. A gente agradece muito, porque tem locais ou lugares que a gente visita às vezes para buscar parceria, né? Quando a gente está precisando, e às vezes a gente não é tão bem recebido assim, porque aquela realidade não é a realidade daquela pessoa, né? Quantas pessoas poderiam estar hoje contribuindo com a PECAM, né? Porque eu sempre digo assim, quanto que eu posso doar? Dou aquilo que não vai te fazer falta. Claro. A gente não quer tirar algo de alguém, né? Mas às vezes é porque essa água nunca bateu na minha porta, né? Exato. Então essa tempestade nunca bateu na minha porta, né? Então quando as pessoas têm esse olhar para a PECAM porque entendem que isso é necessário para a sociedade hoje, né? E pensar hoje, são 600 e poucas pessoas que estão sendo atendidas, que têm a necessidade de ser atendida, né? E as pessoas poderem olhar para essas pessoas que precisam e dizer, eu quero fazer parte, né, desse trabalho, desse atendimento, a gente tem essa dificuldade, né, e hoje poder ter esse espaço, né, poder ter vocês aqui como nossos parceiros, isso fortalece, né, o nosso trabalho. É o mínimo que a gente pode fazer, então tu pode ficar certa disso, que agora vamos estar cada vez mais próximos e auxiliando e ajudando, nos colocando à disposição, porque empatia é tudo, e sem doação não existe, sem caridade não existe salvação. Isso Exato. É bíblico. Então vamos fazer o mínimo possível, que é colocar à disposição de vocês aí esse canhão que a gente criou. Amém. Isso aí. Mais alguma coisa, Carla, que tu gostaria de deixar para o público, convidar? Fica à vontade. Eu quero deixar a nossa casa lá à disposição das pessoas, né? Tanto quem está nos ouvindo, né, e que tem alguma necessidade pode estar nos procurando, né? Pessoas que queiram ser contribuintes da PECAM, também está o nosso trabalho. E eu digo assim, conheça o nosso trabalho. Ijuí, né? Ijuí, a PECAM está aqui, né? A gente tem vários contribuintes que são de outras cidades. Da mesma forma, a gente convida. Mas aqui a gente quer deixar um convite para a comunidade de Ijuí, né? Não dou porque eu não conheço. Então, vai até a PECAM, conheça mais de perto o nosso trabalho. Não tem horário para chegar. Nossa casa abre às 8 na segunda-feira, fecha às 17 na sexta-feira. Claro que na madrugada a gente não vai atender ninguém, né? Mas no horário comercial aí vá nos visitar. E eu quero deixar nosso endereço, então, que é na rua Travessa Alvarenga Peixoto, número 47, bairro São Paulo, quase aqui próximo do HCI. E o pertinho, nosso, né? Bem pertinho. E o nosso número de contato, então, que é o 3333-0289. E nós temos o nosso WhatsApp, que aí depois vocês também podem estar deixando, né, aqui no material, que é o 559-8428-2039. Então esse é o número do WhatsApp que fala diretamente comigo, com a Simone, que é assistente social ali da casa. Repete o número. 559-8428-2039. 2039, isso aí. É isso? Isso aí. Ou se ainda não tiver ali, ó, na pior das hipóteses, vai lá no nosso Instagram lá, procura a gente lá,
Tem o Instagram, se não me engano, tá o Instagram de vocês também, mas se não tá, a gente vai colocar ali embaixo ali. O nosso Insta, APK Ijuí. APK Ijuí bem barbada, né? Isso, e entrando também no Google ali, procura APK Ijuí, tem ali o endereço, coloca no Google Maps ali que chega bem direitinho lá na APK. Então não vai ser por falta de informação que tu não vai deixar de chegar lá na APK lá para auxiliar, para conhecer e para, se Deus quiser, ser um apoiador aí, seja com recurso, seja com o tempo, né? Qualquer um desses aí tá ótimo. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos por essas moças aí que estão lá dentro. Lá. Isso aí. Nosso abraço, né? Todo o pessoal que está nos ouvindo, que veio a impulsionar essa publicação, né? E nosso abraço também para os colegas da nossa unidade aqui de Juí e da nossa região. Muito bem. Obrigado, Carla, mais uma Obrigada, vez. Jandir. Começamos apertando a mão, terminamos apertando a mão. Agradeço a vocês mais uma vez por nos aturarem nesse papo tão legal que foi com a Carla Moraes, aqui representando a APK. Eu tava com essa pulga atrás da orelha, querendo fazer uma conversa única e exclusivamente com a associação. E graças a Deus conseguimos isso. E hoje saio feliz daqui, Carla, para a gente ter passado uma mensagem. Eu acho que cativando algumas pessoas para fazerem parte, para conhecer e para ver que realmente do outro lado, muitas vezes do outro lado da janela, existem pessoas que precisam e existem pessoas que podem ajudar, que têm toda a saúde do mundo, têm um pouco de dinheiro, que pode dar uma mão para essa associação e ajudar pessoas que realmente precisam. Então é isso. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui conosco aqui durante esse período e desejo a todos, o Jonas vem fazendo aqui para mim, volta e meia, eu estou me atirando na cadeira, mas eu gostaria de deixar para vocês um abraço especial e dizer que a semana, e sugerir e torcer que a semana seja uma semana profícua, né? Terminar daquela forma que a gente fala, que seja uma semana profícua e que a gente consiga chegar no final dessa semana com a consciência tranquila e o coração leve, que vencemos, andamos, subimos mais um degrauzinho e não pisamos em ninguém para crescer. Muito obrigado, forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.